Eu tenho certeza que você já passou perto de uma pessoa suada ou com um cheiro desagradável e logo pensou que era por falta de higiene. Mas não, gente, muitas vezes esse suor excessivo e esse odor forte é decorrente de uma doença que para muitos é difícil de controlar. No vídeo de hoje eu vou te explicar como ocorre a hiperidrose e a bromidrose e explicar também os principais tratamentos a serem utilizados. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Skin Kelly. Eu sou a Kelly Cantide e tô aqui toda semana para falar de cuidados com a pele. Então, se esse conteúdo te agrada, já vai se inscrevendo nesse canal para não perder os próximos vídeos. E hoje eu vou falar sobre duas doenças que podem atrapalhar muito a vida de quem possui, que é a hiperidrose e a bromidrose. Primeiramente, eu quero te explicar que o suor é uma condição normal do nosso organismo. Nós vamos suar quando estamos com calor, quando praticamos uma atividade física ou até mesmo aqueles momentos de tensão e estresse do nosso organismo. Esse suor é normal e nós precisamos dele, porque regula a temperatura do nosso corpo. Sem ele, nossa temperatura iria se elevar e nunca parar, causando um colapso no nosso organismo. Então, isso é muito importante, nós precisamos sim suar. Porém, quando esse suor é excessivo e já causa um dano ao indivíduo, causando constrangimento, até mesmo algumas doenças, isso já é uma patologia, é uma doença chamada de hiperidrose. Mas como que ocorre a hiperidrose? O nosso corpo ele possui várias glândulas sudoríparas e elas que são as responsáveis em fazer essa troca de calor. Porém, em algumas pessoas essas glândulas são hiperfuncionantes, que levam a uma produção excessiva de suor. Porém, esse suor ele não apresenta cheiro, só vai ter aquele cheiro, aquele odor desagradável quando tiver a proliferação de bactérias ali no local. E essa doença ela pode ser por diversos fatores, emocionais, hereditários ou até mesmo decorrente de outras doenças. E o principal sintoma dessa doença é o suor em excesso. Porém, ela pode ser dividida de duas formas: a hiperidrose focal e a generalizada. Quando estamos falando de focal, falamos em apenas algumas regiões do nosso corpo, como a planta dos pés, palma das mãos, o rosto, axilas e virilha. E a generalizada apresenta suor no corpo todo. E é com base nessas duas formas que o médico vai escolher o melhor tratamento a ser utilizado. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como eles são feitos. Primeiro, você deve optar por um antitranspirante forte. Existem várias opções na farmácia que são excelentes. Eu vou deixar aqui algumas opções para você. Medicamentos também podem ser utilizados, mas vão funcionar em apenas alguns casos, então necessita sim da orientação de um médico. E um dos tratamentos mais utilizados é a toxina botulínica, é muito eficiente, principalmente nas axilas. Ela vai fazer um bloqueio nas glândulas sudoríparas que vai diminuir o excesso de suor. É um dos tratamentos que mais funcionam e você geralmente vai precisar reaplicar após 6 meses ou até mesmo um ano. Então é um tratamento que super funciona e melhora muito essa condição do indivíduo. Quando nenhum desses tratamentos surtiu efeito, pode ser feito cirurgias, porém só em casos graves de hiperidrose. Por quê? Toda cirurgia tem riscos, isso pode gerar cicatrizes, são cirurgias invasivas, então vai depender da gravidade da hiperidrose do paciente. Essas cirurgias elas podem inativar as glândulas sudoríparas ou até mesmo removê-las. E esses são os principais tratamentos a serem utilizados. Agora, quando estamos falando em um suor mal cheiroso, aquele suor que a gente fala que dói o nariz, que o cheiro é extremamente desagradável, nós estamos falando de outra doença, que é a bromidrose, que ao contrário do que muitas pessoas
pensam, não é por falta de banho. Muitas pessoas tomam seus banhos normalmente e após isso já começam a exalar um cheiro desagradável. Isso porque elas possuem uma proliferação anormal de bactérias no local. Então, nas axilas vai ter uma produção enorme de bactérias que causam esse mau cheiro. Não é necessariamente apenas pelo suor, porque como eu já expliquei para vocês, o suor ele não apresenta cheiro, mas tem uma degradação metabólica ali no local que faz esse cheiro desagradável. Não se sabe exatamente o que faz algumas pessoas apresentarem essa proliferação anormal de bactérias ali no nosso corpo. Porém, algumas medidas preventivas podem ser utilizadas para diminuir esse cheiro tão desagradável. Uma delas é evitar a ingestão de alho, cebola, bebidas alcoólicas, temperos muito fortes. Eles ajudam a exalar um odor mais forte no corpo. Medicamentos e roupas também podem aumentar o mau cheiro. Alguns tecidos sintéticos evitam a transpiração do nosso corpo, que aumenta o mau odor ali no local. E agora eu vou falar sobre os tratamentos que devem ser utilizados. Quando estamos falando de bromidrose, nós temos que diminuir a proliferação de bactérias. Então opte por antitranspirantes que são fortes e com ação antibacteriana, que eles vão diminuir a proliferação ali das bactérias e diminuir também a quantidade de suor. O médico poderá também te prescrever um antibiótico para aplicar no local, que vai controlar muito bem a proliferação de bactérias. Você poderá também trocar o teu sabonete habitual para o banho. Esse também pode ser antibacteriano. Eu vou deixar algumas opções aqui que você pode utilizar. Então, gente, resumindo, a bromidrose e a hiperidrose são doenças distintas, porém podem vir acompanhadas. Se isso está te atrapalhando socialmente, no trabalho, na sua vida, você tem que sim procurar um profissional para tratar esse problema. Tem tratamento, pode ser resolvido. E o que muitos desconhecem é que não é por falta de higiene. Então, respeite quem tem essa doença. E agora que eu já esclareci suas dúvidas sobre essas doenças, eu vou deixar uma playlist para você acompanhar aqui de cuidados para a pele. Então, se você quer conquistar a sua pele dos sonhos, assiste essa playlist que vai ter muita informação interessante para você. Muito obrigada e até semana que vem.